Sejam bem-vindos ao canal Falando Sobre. Hoje vamos falar sobre o processo de cetose, tá bom? E mais pra frente a gente vai falar do cetogênese, né? Que é o processo de produção de cetose, né? Que é a bioquímica da cetose, tá bom? E aí o que seria essa doença chamada cetose, né? Para a medicina veterinária, tá certo? A cetose é uma doença metabólica que acomete as vacas leiteiras, né? Aquelas vacas de alta produção, né? Porque a cetose ela caracteriza pela queda da glicose, tá certo? E o aumento excessivo dos corpos cetônicos, tá certo? Da corrente sanguínea, tá bem? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, como esse processo ocorre bem direitinho, tá bom? E aí, em ovelhas e em cabras, né, que é a caprino e ovinos, né, esse quadro é conhecido como toxemia da prenhez, acetonemia ou toxemia da gestação, tá bom? Ela ocorre justamente no último trimestre e com aqueles animais que têm mais de um feto dentro do seu ventre, uma vez que a necessidade de glicose, né, é muito grande para poder nutrir esses fetos, tá bom? E aí a gente sabe que pode ocorrer cetose em todas as espécies de animais, né? Quando eu estou falando de cetose aqui, eu estou falando da doença cetose, tá bom? Não do processo de cetogênese, lembrando que é comum, tá bom? Daqui a pouco eu explico a diferença, né, entre uma cetogênese comum e a cetogênese patológica, tá bom? E aí, o que acontece, né? O que causa essa cetose, né? Justamente dietas ricas de gordura e pobres em carboidratos, né? Aqueles animais que têm função hepática diminuída, né? Processo de anestesia, distúrbios endócrinos, né? Como o diabetes mellitus, né? Que é um caso que a gente vai explicar daqui a pouco, né? As fêmeas de qualquer espécie, né, elas são mais susceptíveis à cetose do que os machos. Por quê? Porque elas têm todo aquele processo de prenhez, de lactação, né, coisas que os machos não passam, tá bom? No início da lactação também a vaca passa pelo processo de grande demanda de energia, né, para produzir o leite, né, para o consumo das crias, tá certo? E aí, isso vai gerar o que a gente chama de balanço energético negativo, tá bom? E aí, esse balanço energético negativo, tá certo? E vai terminar resultando, tá certo? Nesse problema, onde as vacas vão tirar, né, gordura, né, do seu próprio corpo para poder produzir esse produto. E aí, a gente sabe, tá bom? E há um limite para a quantidade, né, que o corpo consome, né, de ácidos graxos, né? O nosso corpo, ele produz, né, uma certa quantidade, vamos dizer, de glicose, de cetose, e ele precisa, né, ele usa só uma parte, né? Se o nosso corpo ele produzir demais, é aquilo que eu estava falando recentemente, né, que seria a cetose patogênica, então se ele produzir demais, o nosso corpo ele não vai conseguir utilizar todo esse processo, todo, vamos dizer, esse componente que foi produzido, tá certo? E aí o que acontece? Quando ele não consegue produzir muito mais do que ele vai usar, né? O corpo vai atingir esse limite, né? As gorduras não vão ser mais queimadas para fornecer energias, né? Elas começam a se acumular. E elas se acumulam no fígado, é onde esse processo ele é gerado, né? E aí, né, começa a criar o quê? Triglicerídeos, ácidos gástricos, né, que são convertidos em acetonas, tudo lá no fígado. E aí o animal começa a ficar debilitado, né, e a apresentar problemas de saúde, né? E aí o que é que pode levar a desenvolver a cetose, né? A obesidade, restrição de consumo de nutrientes, excesso de proteínas, a forma de nitrogênio não proteico, ingestão de acetonas pré-formadas, falha na secreção de glicocorticoides, tá certo? Contaminação do concentrado por licominicina, baixo fornecimento de proteína no período seco, estresse, calor, superpopulação, restrição hídrica e alimentar, deficiência em cobalto e enxofre, períodos secos muito prolongados. Então, tudo isso pode levar a desenvolver cetose, tá bom? Agora, aquilo que a gente já falou anteriormente, né? E aí, quando a cetose ela é produzida por esses problemas citados, né, gera, né, o que a gente chama a participação de enfermidades, né, que seria a cetose primária, né, certo? Que é aquela cetose que foi criada, que apareceu no primeiro momento, né.
bem? E aí, também, com consequência, não é raro aparecer, tá certo? Outras doenças, como distúrbios puerperais, mastite, hepatite, retículo periodontinite, né, traumática e outras indigestões. Então, tudo isso vai alterar o metabolismo do animal, né, do mamífero, certo? Podendo, então, gerar essa doença. E aí, esses processos que a gente está falando agora seria o que geraria o que a gente chama de cetose secundária, tá bom? E aí, para a gente entender um pouquinho, aqui tem um quadrinho para mostrar para a gente, né? No primeiro lugar, o que é que acontece? Nosso organismo, né, ele precisa se nutrir de energia, né? Ele forma ATP para nutrir nosso corpo, né? E qual a fonte primária de nutrição, de produção de ATP, né? A glicose. A glicose que vem dos carboidratos. Por isso que quando a gente tem uma dieta, como a gente falou recentemente, ainda agora há pouco, baixa em carboidratos, né? Isso termina acarretando, tá bom? Um processo de cetose, né? E aí, o que é que acontece, né? Muitas pessoas hoje também para perder peso, para manter o corpo, vamos dizer, sem gordura, né? Eles fazem o que a gente chama de dieta cetogênica, desculpe. Dieta cetogênica, o que é isso, né? Justamente comer menos carboidratos, né? E aí o que é que acontece? O corpo produz a glicose, e aquela glicose que é produzida, ela é guardada para ser utilizada pelo sistema nervoso central, pelo nosso cérebro. Né? E para queimar gordura, né, para poder ter ATP, sustentar os nossos músculos, né, a musculatura esquelética e cardíaca, o nosso corpo ele começa a queimar as gorduras, tá bom? Que aí, essa queimação de gordura é o que vai produzir o que a gente chama de corpos cetônicos, tá bom? E vai nutrir todo o nosso corpo. E aí é por isso que as pessoas perdem peso, né? E fazem isso que a gente chama de dieta cetogênica, né? Vamos aqui para o nosso quadro, né? A alimentação saudável, né? Com menos carbos, no caso carboidratos, baixa de nível de glicose e açúcar no sangue. Né? Então você baixa aquilo que eu já disse, a glicose no sangue, o corpo começa a criar o corpo cetônico. Então aos poucos o corpo inicia o processo natural, que é o processo de cetose, né? Passando a liberar os corpos cetônicos. Como eu disse, isso é natural. Quando isso vem ser produzido demais do que o que a gente necessita, é que a gente chega a um estado patológico, tá bom? Depois, para produzir o corpo cetônico, o corpo acessa o depósito de gordura no corpo, aquele que a gente já falou. O peso se ajusta rapidamente, né? E a pessoa não sente fome e começa a fazer até o que eles chamam também de reeducação alimentar, tá bom? E aí, mas como é que isso ocorre assim dentro do campo da bioquímica, né? Esse fato, como é que é produzida essa cetose de fato, né? Então, no campo de vista da bioquímica, né, a glicose é utilizada, como a gente já falou anteriormente, como principal fonte de energia, né? E quando há pouca ingestão de carboidratos, né, resulta em pouca glicose, como eu falei para vocês, e aí o corpo vai começar a digerir a gordura, né? Pegar os nossos peronatos, gorduras que são armazenadas pelo nosso corpo, tá certo? Começa a digerir para poder alimentar nosso corpo, né? Liberando assim os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos mais comuns é o ácido acetoacetílico, tá certo? ACAC, acetona, tá certo? Essa feita numa menor quantidade, e o ácido beta-hidroxibutírico, né? O BHB, tá bom? Nos tecidos, né? E aí, ele está apresentado, ele fica presente no leite, na urina, no sangue, né? E aspirado, tá bom? E aí, como eu já tinha falado anteriormente, essa elevação normal, né? Dos corpos cetônicos, né? Ocorre devido a um aumento lá, né? Que a gente percebe desse corpo cetônico no plasma sanguíneo, né? Por quê? Porque aqueles ácidos graxos não esterilizados e os ácidos graxos livres, né, vão justamente serem quebrados lá pela mobilização excessiva da gordura corporal, né, que deve ser quebrada mesmo por causa dos déficits energéticos. Então o corpo vai tentar suprir esse déficit energético, ele vai tentar manter a homeostase, tá certo? E para ele manter essa homeostase, ele vai ter que diminuir isso fazendo o quê? Quebrando essa gordura para transformar, né, em energia para o corpo, né? Isso quando há diminuição da glicose sanguínea, tá bom? E aí, quando há produção de corpos cetônicos excedente, né?
Ou seja, como a gente já falou anteriormente, a gente usa o corpo cetônico, mas o nosso corpo termina tendo corpo cetônico demais, ele não consegue usar mais para os músculos, né? E aí termina ficando que acumulado. E acumulado aonde? Lá no canto dele produzido, no fígado, né? Tá bom? E aí esse nível de glicose no sangue diminuída, né? Ele vai ter um processo totalmente diferente, ele vai ter um processo diferente, né? Como ele tá falando aqui, ó, os processos, né, de ácidos gráficos, certo? Tanto os livres como os ácidos graxos não esterificados, tá certo? Vão liberar esses processos de gordura. Então, em vez de liberar glicose para o sangue, vai liberar glucagon. E o glucagon vai liberar aquela alta concentração de somatotropina, tá certo? Levando ao aumento da cetogênica. Mas como é que isso acontece? Vamos olhar aqui esse desenhozinho bem bonitinho. Deixa eu botar a setinha para vocês verem. Né? Nosso fígado, né, é quem quebra o glicogênio e libera a glicose, né? Isso ocorre quando a gente se alimenta, né, carboidratos, há uma alta taxa de glicose que vai estimular a célula beta e inibir a célula alfa. A célula beta é a célula que produz a insulina, tá certo? E essa insulina que vai fazer o quê? Vai fazer o fígado absorver glicose e armazenar em forma de glicogênio. Para que esse processo continue fazendo, né? Porque esse processo ele não tem fim. Não acontece para, ele é sempre contínuo, tá bom? Mas quando o fígado não tem essa alta taxa de glicose, ou seja, como a gente falou anteriormente, esse baixo nível de entrada de carboidratos, né, a baixa taxa de glicose, então em vez de estimular a célula beta, vai ser estimulada a célula alfa e vai se inibir a célula beta. Então o pâncreas, tá certo? Em vez de ele liberar insulina, ele vai liberar glucagon, tá bom? E esse glucagon aqui, tá certo? Dentro da corrente sanguínea, que dentro lá dos adipócitos, tá certo? Que é aquelas células lá de gordura, né? Ele vai liberar o LHS, né? Que é o lipase hormônio sensível. Que é essa enzima, me desculpe, né? Vai fazer clivagem com os triglicerais, quebrando eles e transformando em ácidos graxos e glicerol. Como assim? Deixa eu mostrar bem melhor para vocês. Né? Aqui, ó. Justamente o glucagon, né, que vai liberar o LHS, né, que é o lipase hormônio sensível, né, gerando assim, fazendo a clivagem, tá certo? Liberando os trigliceróis, né? Esse glicerol ele vai ser quebrado, tá certo? Que é onde acontece o processo de lipase, formando assim glicerol e ácidos graxos. Vamos olhar aqui esse segundo desenhozinho aqui, ó. Aqui está nosso fígado, né? Então a gente sabe quando tem, né, carboidratos, vai ser produzir glicose, ó, né? Para produção de energia, tá certo? A glicose vai para onde? Vai para o nosso cérebro, né? Sistema nervoso central, para também os músculos, né? Seja o sistema esquelético ou o músculo cardíaco, tá bom? Mas quando há uma baixa dessa glicose, quando não há produção nenhuma, né? E tem aquelas problemas de diabetes não tem produção de tipo nenhum, por isso as pessoas têm que tomar insulina, tá bom? Então, o que é que acontece? Nosso corpo, ele libera o que a gente chama de corpos cetônicos. Mas como é produzido isso, né? O tecido adipócito, né? Onde é armazenado os triglicerídeos, né? Eles pegam os ácidos graxos, os quais vão passar pelo processo de beta-oxidação, que isso eu vou explicar bem direitinho para vocês, ocorre dentro da mitocôndria, dentro do ciclo de Krebs, tá certo? E aí essa beta-oxidação vai se formar os corpos cetônicos, onde esses corpos cetônicos é que vai no sistema nervoso central com a musculatura, bem? Como o sistema muscular, né? Mas, porém, que tem um problema, que os corpos cetônicos, eles são, né, problemáticos para o nosso sistema nervoso central. Por isso que eu disse a vocês, quando há uma pouca produção de glicose, o organismo ele guarda a glicose para o sistema nervoso central. Nosso organismo ele é inteligente, tá bom? E aí, dentro desse processo de formação de corpo cetônico, o que forma o corpo cetônico? É justamente o acetil-CoA, né? É convertido nos corpos cetônicos que a gente já falou anteriormente, né? O acetato, o beta-hidroxiburato, né? E uma pequena medida de acetona, como eu já falei, né?
E aí outros tecidos, né, e não o fígado, pode utilizar corpos cetônicos, né? Os corpos cetônicos, né, são utilizados pelos músculos e outros tecidos, tá certo? Só a acumulação desse corpo cetônico que não é utilizado aqui chama o resultado que a gente chama de cetose, seria a doença cetose nesse caso, tá bom? Então os corpos cetônicos são principalmente excretados pelo leite e na urina. Né? Para a gente entender melhor como acontece esse processo, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá bom? A gente vê aqui, ó, proteínas, aminoácidos, carboidratos e glicerídeos. Então, como ocorre esse processo, né? Que é o processo normal de glicose, né? A glicose, né? Você se alimenta de carboidratos, como eu disse, né? O fígado vai produzir a glicose, né? Através da insulina e tudo mais, produção de ATP, né? O piruvirato, tá certo? E queira ou não, a gente sempre, por mais que a gente tenha uma alimentação de carboidrato, a gente também vai ter uma quebra de gordura, a cetose vai ocorrer, porém não num sentido amplo para causar uma patologia, tá bom? Então, no mesmo momento que o carboidrato vai ocorrer o processo de glicose, ocorre também o processo de cetose, né, que é a cetogênese, né, onde os gliceróides vão ser quebrados, né, em glicerol e ácidos graxos, e através do processo de beta-oxidação, certo? Vai ser produzido o que a gente chama de corpos cetônicos, tá bom? Bem, e aí, nesse processo, né, de oxidação de corpos cetônicos, vai ter a liberação do CO2, né? Aquele CO2 que é produzido, né, causando justamente nas pessoas, no diabético, principalmente aquele hálito típico, né? O hálito que a gente chama de hálito cetônico, tá bom? Aquele hálito mesmo bem forte, né? E aí isso ocorre também que a gente chama de uma situação que a gente chama de cetonemia, né? É justamente a alta concentração de corpos cetônicos no nosso sangue, tá bom? E aí, dando continuidade para a gente entender isso aqui, esse processo aqui, quando ele transforma em glicerol e ácidos graxos, vai acontecer a beta-oxidação, tá bom? Essa beta-oxidação aqui, se não há a presença da glicose, vamos dizer que isso aqui não está acontecendo, tá certo? Então, o que é que acontece? É ativado o fósforo piruvirato, né? Para a produção do piruvirato, para a produção também do acetil-CoA, para que seja levado para dentro do ciclo de Krebs. Lembrando que o acetil-CoA, ele não sai de dentro do ciclo de Krebs, tá bom? Ele sai de dentro do ciclo de Krebs, ele tem que se interligar a outros produtos, tá certo? Isso vai ficar bem mais claro quando a gente for ver agora esse nosso próximo slide, que a gente vai mostrar dentro do ciclo de Krebs como é que acontece. Então, esse acetil-CoA, certo? Quando ele entra no hepatócito, certo? Aqui dentro do ciclo de Krebs, tá certo? Que ele vai sofrer oxidação também, vai liberar o que a gente chama de FDH e NDH, né? O dinucleotídeo, aqui é o dinucleotídeo nicotina e adenina, e aqui é o dinucleotídeo de flavina adenina, tá bom? E são esses compostos que vão se interligar, de certa forma, a grande quantidade de acetil-CoA e vai inibir o piruvirato da desidrogenase, certo? Que é esse daqui que ocorre na glicose, tá bom? Então, dentro desse processo que ocorre aqui, como a gente vai o quê? Isso é feito para quê? Para produzir energia, produzir o ATP. Então, vai ficar produzindo toda vez, né? O disfosfato de adenosina, ADP, depois trisfosfato de adenosina, né? O NDH e o VDH, eles servem para quê? Eles servem justamente como carregadores de elétrons, né? Eles se juntam ao oxigênio, aqui, ó, ao hidrogênio e o H2O, né? Para o quê? Para serem carregadores de energia, tá bem? E aí, por serem carregadores de energia, eles ganham em perda elétrica, eles ficam ganhando e perdendo elétrica. Por isso que o processo sempre vai estar ocorrendo de fosfato de adenosina e trifosfato de adenosina, né? ATP e ADP, tá certo? Isso fica ocorrendo
sempre, isso não para, né? É um processo cíclico, tá certo? E aí vamos aqui para dentro do ciclo de Krebs para a gente entender melhor, né? E aí o que é que acontece, né? É dentro da mitocôndria, o ciclo de Krebs, ela ocorre dentro da mitocôndria, né? A produção de ATP, vocês sabem que é dentro da mitocôndria, né? E aí é dentro da mitocôndria, né, que ocorre esse processo que a gente chama de cetogênese, tá bom? Então, como é que isso ocorre? O processo de ciclo de Krebs aqui é onde ocorre o que a gente chama de processo de respiração celular, né? Como eu já disse anteriormente, ele é feito para produzir o ATP. Como eu já disse também, né? São o aqui presente, ó, o NDH e o FADH, né? Que são os nucleotídeos, né? Os nucleotídeos que vão que vão ajudar a carregar essa energia desse carregador de elétrons para formar as proteínas integrantes, né? E aí, o que é produzido aqui dentro desse ciclo de Krebs? Isso aqui, ó, o acetoacetato, o hidroburato e a acetona, né? Que são no caso, eles vão ser transportados nos tecidos extrahepatos, né? Como eu já disse anteriormente, músculos esqueléticos, cardíacos, córtex renal, né? Ele também vai nutrir o que a gente chama do córtex da adrenal, né? E aí, tudo isso vai produzir energia requerida por esses tecidos, tá bom? Mas vamos ver como é que ocorre esse processo aqui bem bonitinho, isso aqui, como é que isso vai auxiliar a formar isso aqui, né? Então é o seguinte, lá dentro do nosso ciclo de Krebs, certo? Um acetil-CoA se junta com outro acetil-CoA, né? Então a tiolase, o que é a tiolase, né? É uma enzima, né? Que ela transforma em acetilcoína, né? Ao mesmo tempo, né, que ocorre o processo de cetogênese, ocorre também a citogênese. Isso tem que estar claro para vocês, tá certo? Então, quando há esse primeiro processo, a formação, quando se junta acetil-CoA com acetil-CoA, a formação do acetil-CoA, tá bem? Esse acetil-CoA aqui, embaixo, né, vai passado por um processo também de sintase, né, ele vai formando já também outra enzima limitante, que é a enzima aqui, ó, a MG-CoA, tá certo? Essa enzima, ela só está presente no nosso fígado, por isso isso ocorre dentro do fígado, e vai gerar, né, todo esse processo AMG-CoA, tá certo? Esse AMG-CoA, tá certo? Que vai querendo se ligar ao processo do acetil-CoA e vai formar o acetoacetato, a acetona e o hidrobusiburato, tá certo? Então, isso é o que acontece dentro do ciclo de Krebs. Então, são as ligações de acetil-CoA que vai sofrendo as modificações, né? Eles vão sofrendo as modificações através de algumas enzimas, que está aqui, ó, as enzimas, tá certo? Para produzir esses três compostos, tá certo? E para a gente finalizar esse conteúdo de hoje, né, vamos diferenciar um pouquinho sobre o que seria cetose e cetoacidose, né? Tá certo? Lembrando que, como a gente já falou, que a cetose é algo comum no nosso corpo, né? Ela foi descrita em 1962 pelo Alfred Bauer, né? Como um processo metabólico normal do nosso corpo, né? Certo? Como a gente já falou, né? Isso ocorre justamente quando o corpo ele produz pouca glicose, certo? Isso é normal, a cetose é algo normal, ela só passa a ser, né, patogênica quando ela passa dos limites da utilização, da necessidade do ATP produzido por ela pelo nosso corpo, tá certo? E aí, como a gente já falou disso, vamos pular um pouquinho nesse conteúdo. E aí, como eu já disse, né, o fígado ele não consegue converter as gorduras em ácidos graxos, né? Por isso aí ele faz o quê? A formação dos corpos cetônicos, né? A cetose nutricional, como eu já falei anteriormente no início, né, aquele tipo de dieta, né, que diminui a ingestão de carboidratos, mas com o intuito de se quebra da gordura para que as pessoas fiquem mais musculosas, aproveitem mais
corpo, né? Já a cetoacidose diabética, né? Você já vê aí o caso já da diabetes, né? Já resulta do aumento de taxa de glicose no sangue. Quando você tem uma taxa de glicose muito grande no sangue, né? A insulina que ela tem que metabolizar isso, lembra lá a questão como ela não está funcionando? Então, tem dois tipos, né? Tem a, né? Então, essa glicose, ela não consegue, essa insulina, ela não consegue, né, metabolizar a glicose, que é a glicose que alimenta a célula. Então, se a insulina é levada para dentro da célula, né, para alimentar a célula, o que acontece? A célula começa a morrer. Então, isso é o que acontece no diabetes tipo 1, né? Em decorrência disso, a glicose ela não é transportada, e aí o que acontece? É liberado a produção de corpos cetônicos, né? Existem dois tipos de diabetes. A gente sabe diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, né? Aquela diabetes onde você não produz a insulina, por isso você tem que tomar a insulina, e aquela diabetes onde você produz pouca insulina, ou você produz a insulina, porém, os carregadores são muito poucos, eles não conseguem levar essa insulina para dentro do corpo, né? Para dentro da célula, para alimentar a célula. E a célula termina morrendo. É por isso que as pessoas com diabetes muito forte, elas perdem peso, ficam magras, perdem a musculatura, tá certo? E aí, por isso que é necessário, tá certo? Um atendimento de urgência, levado com urgência para, tá certo? Esse acontecimento. Então, para fazer esse trabalho, a gente se baseou nessa bibliografia, tá certo? E hoje a gente fica por aqui.